Por favor. Eu só acho o seguinte, gente, tá tudo bem, o Elton falou muito bem sobre o Palmeiras. Flamengo tem 3 jogos em casa e 3 jogos fora de casa. Pra mim, o Flamengo, ele é favorito. Com os jogos que tem, ainda tendo que pegar em casa, ele vai pegar Bragantino, vai pegar o Sport fora, mas o Sport, pô, tudo bem, tem o Clássico Fluminense em casa, tem o Atlético fora de casa, mas a gente também nem sabe qual é como o Atlético vai voltar dessa Sul-Americana. Eu acho que a questão do Cruzeiro ter um jogo a menos, 4 pontos, um jogo a mais, né? 4 pontos que o Flamengo tem aí, né? Cara, e o elenco que o Flamengo tem, se o Flamengo pegar e colocar o time reserva para jogar, ele faz esse dever de casa. Então, assim, agora, pra mim, quem tá pensando em título é gosto amargo o Cruzeiro empatar com o Fluminense. Eu entendo que é um adversário difícil, mas se o Cruzeiro realmente queria pensar no título, tem que fazer o dever de casa. Isso aí é uma coisa beabá do campeonato. Fazer o dever de casa, ganhar em casa, empatar fora. Essa é a lógica do campeonato. O Cruzeiro tinha ganhado do Fluminense lá, né, mas ele tem uns outros times que estão fora da curva. Então eu acho que é um gosto amargo por essa questão, pensando no título, né? No título. Agora, no jogo em questão, do time do Fluminense. O Fábio, cara, o que é isso? 45 anos. O que ele fez... Porque você está dizendo que 45 é incapaz? Não, 45 anos, cara. Tem gente que já tá aí com 25, o Thiago tá aposentando. O nosso amigo do Flamengo lá, como é que ele chama? O do Flamengo. Cara, faz um comentário sem citar meu nome. Faz um comentário sem citar meu nome. Pois é, galera. Vamos analisar aí o comentário do pessoal e dos donos da bola, né? Sobre o pisada de bola de ontem do jogo, né? Mas o importante é que a gente continua atingindo nossos objetivos. Vamos ouvir o vídeo e depois vou dar uma pincelada nele. Curte aí. A questão do Cruzeiro ter um jogo a menos, 4 pontos, um jogo a mais, né? 4 pontos que o Flamengo tem aí, né? Cara, e o elenco que o Flamengo tem, se o Flamengo pegar e colocar o time reserva para jogar, ele faz esse dever de casa. Então, assim, agora, pra mim, quem tá pensando em título é gosto amargo o Cruzeiro empatar com o Fluminense. Eu entendo que é um adversário difícil, mas se o Cruzeiro realmente queria pensar no título, tem que fazer o dever de casa. Isso aí é uma coisa beabá do campeonato, fazer o dever. Pois é, apesar do comentarista ser do outro lado, do vizinho, eu sou obrigado a concordar com ele. Time que quer ser campeão em campeonato de pontos corridos, ele tem que fazer o dever de casa. Isso aí é fato. Eu sempre falava nas minhas lives, temos que se ganhar em casa e arrancar o empate fora. Cansei de falar isso. Temos que ganhar em casa e arrancar o empate fora. Isso eu falava assim, intermitentemente, né? Mas o Cruzeiro errou em empatar? Errou, né? Mas ele foi culpado? Não, né? O Cruzeiro jogou contra um adversário muito bom, né? A verdade tem que ser dita também, né? Trata-se de um bom time, um time bem treinado e que daria dificuldades mesmo para o Cruzeiro. Não seria fácil ganhar o jogo, isso a gente já sabia, né? Agora, o Cruzeiro tinha que vencer esse jogo na marra. Tinha que vencer a qualquer custo esse jogo. Ele tinha que fazer das tripas ao coração e vencer esse jogo. Porque se ele tivesse vencido, ele estaria realmente na briga pelo título. Agora, com a tabela do jeito que está, os outros times com jogos a menos, a tendência é que a dificuldade aumenta. Eu também falei em vídeos passados que o Flamengo tem a tabela mais favorável. E realmente o tem. O Flamengo tem um jogo difícil, na minha opinião, que é contra o Atlético, que é aqui o jogo. Contra o Fluminense, ele tem o clássico do Fluminense, mas é lá no Rio. E o Fluminense vai engrossar o jogo, mas o Flamengo vive um melhor momento, né? Mas é clássico. Então, assim, mesmo que ele perca os 2 jogos aí, o Cruzeiro tem que ganhar. Aí que está o problema, o Cruzeiro tem que ganhar. O Cruzeiro precisa de regular dentro de casa. O Cruzeiro tem que ganhar do Botafogo, tem que ganhar, se não me engano, do Corinthians, outro jogo, tem que ganhar esses jogos. E tem que ganhar os jogos fora. Começa agora, na quinta-feira, contra o Juventude, que será um jogo tremendamente difícil. Por quê? O Juventude está a 3 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Juventude vai jogar a vida dele contra o Cruzeiro. Vai jogar o jogo, vai arrumar jogo para jogar contra o Cruzeiro. E o Cruzeiro entra com 4 desfalques, entre eles o Matheus Pereira, né?
Então, o Cruzeiro, além de pegar um time num estádio acanhado, né, que é lá em Caxias do Sul, né, no Alfredo Jacome, ainda vai pegar um time que está desesperado pelo resultado positivo, que está melhorando, diga de passagem. Ontem mesmo obteve um resultado excelente esse fim de semana, vencendo o Vasco em São Januário. Então, só para a gente ver o problema que o Cruzeiro arrumou para ele. O Cruzeiro precisa de arrancar ponto lá contra o Juventude, porque o Cruzeiro já está na Libertadores, mas não pode se acomodar. Eu fico com muito receio dos jogadores se acomodarem. Gente, nós estamos na pré-Libertadores. Precisamos de uma vitória a mais para irmos para a Libertadores, para o G5. Garantido. Então vamos ganhar essa partida. Vamos fazer aí 4 pontos, pelo menos. Você precisa fazer isso. Você precisa vencer. Você precisa, principalmente quando se joga em casa, precisa vencer. Então, nesse ponto, acho que o camarada lá, até houve uma discussão muito calorosa com o cruzeirense, até trocando farpas, acho até indecorosas, mas a verdade é o seguinte, infelizmente ele tem razão. O Cruzeiro deu um boi danado. Tá certo que o jogo é difícil, o Cruzeiro está de parabéns pela campanha, está de parabéns, mas o Cruzeiro sempre usou como toada a Libertadores. Está na hora de mudar isso. Eu falei isso ontem, antes do jogo. Está na hora do Cruzeiro já começar a pensar mais além. Não, nós vamos ganhar o campeonato. Mesmo que não der, chega lá no final, não deu, paciência, Mas tem que pensar assim, para cima. Por quê? Porque essa taça que está aqui, Brasileirão, ela é muito importante, Agora, também é muito importante a posição que o time vai ficar no campeonato. Nesse aspecto, quanto melhor classificado, melhor recebe, E nada melhor do que o Cruzeiro ter uma boa receita com a classificação dele, para engordar mais os cofres, para aumentar ainda, melhorar mais ainda a programação para o ano que vem. Lembrando que para a Libertadores o Cruzeiro vai fazer contratações, já começou fazendo com o Neiser e vai trazer mais gente virá para o Cruzeiro, gente boa, E o Cruzeiro precisa ter um elenco recheado. O Cruzeiro precisa do meia esquerda reserva do Matheus Pereira, porque o Matheus Pereira não é super-homem. No final do ano cansa, tem que ter jogador quando ele não jogar, até para descansá-lo. O Cruzeiro precisa de mais um zagueiro, precisa de mais um volante, E se vender o Kaique, por exemplo, precisa de um lateral esquerdo, para ser reserva do Cauã. Mas um lateral que chega e quando o Cauã não puder jogar, ele jogue bem. Fora isso, tudo bem. Não estou chateado com o empate. Acho que é até um resultado normal, levado às circunstâncias do adversário. O Cruzeiro não perdeu o campeonato neste jogo em questão. Perdeu o campeonato em pontos bobos que ele perdeu lá atrás. Não adianta ficar, isso é passado, já passou. E também na quantidade abusivas de erros de arbitragem que houveram. Também tem esse detalhe. Mas isso tudo já ficou no passado, ok? Deixe like, comente, compartilhe, ajude o canal. Fui!